foi um texto muito pesado na época. Se eu não me engano, ele ainda era papa. Mas foi um texto que ele lançou. Então, a mídia cai muito matando. pesado sobre a infiltração da revolução sexual dentro da igreja. E é óbvio que uma coisa ia levar a outra. E de onde... E olha que engraçado, de onde que veio essa revolução sexual? De qual país veio? Da Alemanha. Karl Rahner. Você pode pesquisar lá. Vai ter gente progressista falando assim, a igreja teve 2 teólogos importantes, São Tomás de Aquino e Karl Rahner. Fala devagar. R-A-H-N-E-R, né? Pra quem quiser pesquisar. O Karl Rahner foi uma das maiores desgraças na história da um desses teólogos progressistas que a gente falou. Exatamente. Que ele era, assim, Bento XVI e ele eram água e óleo, né? O que ele queria? Reforma litúrgica, liberdade sexual para padres, uma visão meio freudiana. Meio não, né? Completamente. Freudiana da igreja. Então assim, não, pega lá, tipo, os 10 testamentos falam disso, isso, isso. Não, gente, mas isso aí, olha, padre, sabe, pode fazer outra coisa. A gente sabe hoje como é que é o pensamento freudiano, sabe, tudo é uma pulsão sexual, né, e coisas desse tipo. Então, assim, ele tava querendo fazer um tipo de reformismo muito violento. É que hoje também, ainda mais aqui no Brasil, que é o país onde a teologia da libertação pegou mais forte, todo mundo acha que é tudo teologia da libertação. Inclusive, vem muitas críticas hoje falando assim, mas esse Papa sempre foi da teologia da libertação. Peraí, o Papa Francisco, ele também não é da TL. Ele lutou contra setores da TL, inclusive na Argentina. E a TL também não é uma coisa só, não é uma coisa única. Não é. Não é uma doutrina assim fechadinha, não. Tem uma TL pra cá, tem uma TL pra lá, etc. Então, assim, é uma complexidade muito grande, né? Quando você vai esmiuçar esse negócio, começa a ficar assim meio... Fala, opa, peraí, eu tava achando que era uma coisa, agora tô perdendo fôlego aqui de cara já. Morrendo na praia. Então, assim, eu acho, de fato, que o Bento XVI teve um papado curto, foi um dos poucos papas a renunciar, porque ele, de fato, bateu em forças muito mais poderosas do que ele. Então, por que eu tô falando isso para quem não é católico, muito mais do que para quem é católico? Aí, se você é católico, você acha que ele renunciou porque chegou o tempo dele, que não teve... É um pouco disso também. Ele recebeu, de repente, uma mensagem divina dizendo que a missão dele estava cumprida. Sim. Entendeu? Combateu o bom combate. Tá tudo certo, entendeu? Isso. A gente tá falando de coisas além. É óbvio que, por exemplo, a questão do Banco do Vaticano receber uma sanção é um golpe muito duro. É óbvio que Não é um golpe muito duro, é tipo pra destruir, assim, você vai falar assim, cara, se você quiser continuar sendo papa por 1 ano, você não vai conseguir fazer nada. Tudo que você fizer vai se voltar contra você. Então, é óbvio que ele tava isolado. Totalmente. Isso é muito importante. Isolado, inclusive, pessoalmente. Os amigos dele morreram, tava todo mundo, sabe... Tava isolado, assim. Ele era da última geração mesmo, assim, cara. Quando ele faleceu com 92. Né? E ele foi um desses, talvez, né, pelo menos, sei lá, daqui a 2 dias, talvez, o que eu esteja falando já não vale mais. Mas ele foi uma última figura desse papa teológico, entendeu? O Francisco não é. Não. O Francisco não é desse papa assim, tipo, nossa, olha, o que eu tô lidando aqui são com questões internas da igreja, que não sei o que. Francisco, qual que é o papel dele? A igreja em saída, ou seja, uma igreja de evangelização. Se o Papa agora é uma figura completamente conhecida por todas as pessoas, está nas mídias sociais, etc., o Papa vai fazer um trabalho de expandir o tamanho da igreja. Não era o papel do Bento XVI. Bento XVI pensava, não, se era para crescer igrejas, tudo bem. Que cresçam, mas seguindo... Os fundamentos são esses. Doutrina tal. Eu acho meio equivocado esse comentário que eu vejo na rede social falando que, porque hoje o catolicismo tá cheio de jovens. Cara, não é bem assim. Não. E não funciona. E isso não funciona e não tem a ver com... Ao meu ver, quem está fazendo um trabalho, isso tem mais a ver com a igreja em si, e eu vou dar exatamente o exemplo que eu tô falando, do que com o papado. Por exemplo, é óbvio que existe um ressurgimento de um catolicismo forte no Brasil, no mundo até, de um catolicismo que vem trazendo esse apego à tradição, à volta de certos costumes e o famoso... Como é que... Cold dresser, como que é? Tipo... A liturgia do dress code, o código de vestimenta. Então, exatamente. Né? É uma forma de você resgatar o apelo estético, moral
e religioso, né? O sentimento religioso. Isso tá muito forte no Brasil, concordo. Mas isso daí, pra mim, tem a ver com as pessoas que começaram a olhar pra essa crise da igreja. E eu tô falando de padres, tô falando de bispos, tô falando de leigos, falando de instituições, certo? E olhando pra essa crise na igreja no Brasil, começaram a falar, a gente precisa voltar à tradição. E essas pessoas, e esse apego à tradição começou a se multiplicar. E aí, uma hora ou outra, as pessoas começaram a entender que isso era bom e que isso favorecia, digamos assim, a unidade da igreja, sabe? Deixava eles mais fortes, mais firmes na fé, para não perder simplesmente o fio da meada. Então, o bispo, muitas vezes, ele aceitou certas coisas da tradição, não porque ele queria, não porque a formação dele pedia esse tipo de coisa e ele estava esperando para agir dessa forma, mas porque o povo chegou lá, entendeu? E chegou até ele de alguma forma, ele falou, pô, eu preciso abrir um espaço para isso. E aí as coisas foram se encaixando. E eu vejo isso, eu vejo o que o Bento XVI fez, por exemplo, em retirar as excomunhões da Fraternidade de São Pio X. Entendeu? Esse foi um ato de coragem também. Tentou, né? Ainda tá no imbróglio ali muito grande. Não, removeu, mas... né? As excomunhões removeu. É verdade. Não a situação canônica, que é uma outra coisa. Exatamente. Não tá mais excomungado, mas também não tá não tá 100% limbo. na plena comunhão. Mas você pode visitar, você pode ir lá receber a Eucaristia. Não é mais uma coisa proibida, etc, então, né? Não é, os caras são os hereges cismáticos, né? Sim. Melhor dizendo, cismáticos. Então, esse tipo de movimento que eu tô falando, que pra mim foram mais as pessoas veio de baixo, entendeu? Não veio tanto de cima, o efeito. E aí é isso que a gente vê. Aí você vê o pessoal usando véu na missa, você vê o pessoal fazendo terço de madrugada, você vê as pessoas tendo acesso a informações, conhecimento, conversas, livros, que é o que a gente tem feito falando aqui, que as pessoas não sabiam. Sim. Vai numa paróquia pra você ver se o cara que tá sentado no banco da igreja... O que ele pensa da Inquisição, o que ele pensa das Cruzadas. Não sabe. Ele não sabe, entendeu? Quem trouxe isso foi a internet. Mas isso é uma coisa verdade. Não, você tá falando uma coisa assim muito interessante, porque eu vi isso num curso do Padre Paulo Ricardo. Que aliás que é um gênio, aliás. Eu agradecer aqui o Padre Paulo Ricardo, porque tô assim, encantado com os cursos dele, né? Como que ele é a primeira pessoa... Primeira pessoa exagero, né? Tem muitos padres muito bons, assim, que eu já conhecia, mas assim, ele é uma pessoa muito prática quando ele tá dando seus ensinamentos que parecem ser intelectuais, que ele não é aquele cara assim, tipo, ó, aquela coisa bem de internet, né? Tipo assim, ó, tá vendo? Os pecados são tais, então então é isso aí, não faz isso. Pô, mas, cara, com a natureza humana falida e corrupta, desgraçada e vagabunda que nós somos, sabe? Isso é uma dificuldade muito grande. Eu vi o professor Joel Gracioso, uma palestra dele recentemente, ele falou uma coisa maravilhosa, assim, que... Foi até uma brincadeira rapidinha que ele fez com os protestantes, né? Mas dessas protestantes vão gostar. Ele falou assim, os protestantes, eles fizeram uma apelação curiosa, de falar assim, só ame a Jesus. Porque amar a Jesus é fácil. O difícil é amar o cristão. Porque assim, quando você olha pra igreja, só olha pra Frei Gilson, também é fácil. O problema é olhar pra mim. Sou um lixo, entendeu? Sou um pecador, sabe? Só entende a igreja intelectualmente. Isso é difícil. Me amar é difícil. Amar Jesus é facílimo, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui pra baixo... Você tem que lembrar, né? O Júlio Lancelotti também é católico, meu amigo. O padre Fábio de Mel lá também é católico, entendeu? E eu, que sou ainda pior, sabe? Até brinquei, né? Falei, meu, Glaze Hoffman é católica, sabe? Pensou em ser freira. Gilberto Carvalho é católico. Tabata Amaral. Paulo Gonet vai à missa 3 vezes por semana. Entendeu? Tá precisando tomar uma pressão católica, inclusive. E eu que sou pior ainda que ele. Então, você entendeu? Aí é que tá a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. O padre Paulo Ricardo, ele passa os cursos dele de uma maneira bem prática, assim, ó, meu... Quer pecar menos? Vamos, o caminho é esse aqui, ó. Você precisa fazer isso, vamos pegar Santo Agostinho, ver o que ele fez. Que não foi simplesmente, sabe, ver esse papinho de internet. Mas enfim. Eu falei do padre Paulo Ricardo, recomendo muito que vocês, pelo amor de Deus, sigam o cara. Porque ele explica isso aí que você tá falando. Teve um padre, amigo meu, que ele falou assim, olha, quando teve pandemia, nessas coisas, eu falei, o mundo tá acabando, o que tá acontecendo? Ele foi lá, deu uma risada na minha cara, mas sabe aquela risada gostosa, assim, sabe? Que, em vez de ser um padre, parecia aquele meu cara tirando sarro de mim no bar, né? Eu falei assim, ô Flávio, seguinte, eu fui ordenado padre nos anos 80, finalzinho dos anos 80.
Eu passei os anos 90 inteiros celebrando missa no domingo pra 20 velhas. Tudo viúva, entendeu? Que não tem mais o que fazer da vida. Aí no domingo vem pra missa. Não tinha um homem, não tinha um jovem, não tinha nada. Você chega agora na missa no domingo, você não tem lugar pra sentar. A fila de confissão tá lá pra fora da porta. Você vem reclamar da situação da igreja agora. Você não tem nem vivência pra isso. Sabe, assim, quando fica até meio tipo... Opa, eu acabei de falar uma besteira, mas muito grande. Por conta dessa crise da igreja que você estava descrevendo. Ou seja, a igreja, quando ela tenta ser muito igual ao mundo, ela ganha fiéis? Ganha. Facinho. Só que isso aí dura 10 anos. Veja alguém que sabe que fez parte de um grupo de jovens, sabe? Ah, nossa, eu tô fazendo crisma com os meus 15 anos, né? Festinha, musiquinha, tudo lá. Veja se essa pessoa, 10 anos depois, permanece. Difícil. Não, é dificílimo. Meu amigo Taiguara, que ele entende bem da igreja nesses aspectos. Ele falou assim... Ele fazia parte do Veritatis Splendor, né? Acho que sim. Eu lembro dessa época. Então, e ele falava assim, ele mapeava assim as paróquias. Falando assim, essa paróquia, ela foi lá, colocou musiquinha, festinha, não sei mais o quê. Cresceu pra caramba. Essa paróquia aqui, tal, não colocou nada. Ficou mais ou menos com o mesmo número. 10 anos depois, essa paróquia aqui tem lá 10 fiéis. Essa paróquia aqui continua firme e forte. E aí a gente tem que entender o papel de pessoas como Frei Gilson, como o próprio Padre Paulo Ricardo, muitas paróquias que estão crescendo aí, que estão, sabe, fortes em São Paulo e no resto do Brasil. No Nordeste, então, assim, a gente morre de vergonha deles, né? Porque o Nordeste, ele tem aquela... Toda a missa que eu vi lá era aquela homilia, assim, que eu falava, mas esse padre estudou não sei quanto tempo pra ele conseguir fazer essa homilia, assim, me saía até meio humilhado, assim. É. Eles são muito fortes nessa, né? O que acontece hoje? A igreja, ela é o que o mundo não oferece. Assim, o mundo nos oferece prazeres, oferece entretenimento, passatempo, diversões, que são muito legais por um tempo. E depois você precisa ter você começa a fazer algumas perguntas na sua vida que o mundo não te oferece essa resposta. E o que as pessoas estão buscando, rezando o rosário do Frei Gilson 4 horas da manhã, às vezes ficando 2 horas de joelhos, é falar assim, olha, eu sou um pecador, sou um lixo, faço todas as coisas erradas possíveis, mas eu tô tentando melhorar um pouquinho a cada dia. E aí você começa a perceber, mas eu tô melhorando um pouquinho a cada dia. Um pouquinho só. Que seja, mas tô olhando pra cima. Posso não estar chegando lá, mas tô olhando pra cima. E isso é o que tá fazendo diferença nas pessoas hoje. E aí é engraçado, voltando a gente falar do papado, porque eu, de fato, eu não vejo o papel do Papa Francisco muito forte nessa. Tá todo mundo falando agora de esquerdismo.